Só começar aqui, pessoal. Espera aí. Aí já está ao vivo no Facebook. Aí as pessoas vão estar vendo também no Facebook. Eu vou estar acompanhando. Ver se o áudio está saindo. O áudio está bacana, está saindo. Então, bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que estiver assistindo, eu sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do nosso Deus. Uma palavra maravilhosa. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que eu tinha visto ainda, mas que agora eu vi e que eu quero compartilhar com vocês, que algo que eu fui caçar uma coisa e acabei descobrindo outra. E isso é maravilhoso, porque vem mais uma vez confirmar aquilo que eu já tenho trazido para vocês, que a vitória nas nossas lutas, a vitória na nossa carne, a vitória do pecado, a vitória de todos os nossos problemas está na leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia, que manifesta e que revela a pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Se alguém acha, ou pensa, ou imagina que vai obter vitória neste mundo apenas só participando de oração, correntes de orações, e ficando em oração o tempo todo, isso, orar o tempo todo, é falar com Deus, é conversar com Deus. Deus não estabeleceu na sua palavra que o seu conhecimento sobre ele, o seu entendimento sobre ele, e como alimentar o espírito que nasceu de novo, a alimentação do espírito não é pela oração. A alimentação do espírito é pela palavra. E é pela palavra de Jesus Cristo. Eu venho há muito tempo dizendo isso aqui, mostrando isso aqui, e agora mais um texto na carta de Paulo ao Efésios, está até aqui em cima, né? Caso vocês queiram já adiantar, eu vou ler na Bíblia com você em duas versões. Usem a palavra como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o escritor, Paulo vai falar aqui, vocês acompanham aí em cima. Eu estou aqui embaixo, vocês vão ficar aí em cima. Tá bom? Paulo diz assim, ó, palavra de nosso Deus. Vou ver aqui, ela... Deixa eu minimizar aqui, para ela caber todinha dentro. Ela caber todinha dentro da apresentação. Aí tá aí, ó. Usem a salvação como capacete. Salvação, usar como capacete na nossa cabeça. Salvação. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. A salvação vem de Cristo. Então, a salvação, que é Cristo, é o cabeça. Usar ele como capacete. A salvação que vem dele. E impunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Impunhe ter a palavra de Deus como a espada do Espírito. A palavra de Deus, que é a Bíblia,
a palavra, né? Aqui, ó, a palavra, né? A palavra, a Bíblia, ela é a espada que você tem que empunhar a espada, pegar a espada, que é a Bíblia, e usar a Bíblia, né? Empunhar a espada aqui, ó. É Scofield, né? É que a tela tá invertida aí. Essa eu vou inverter aqui para vocês. Bíblia Scofield, certo? Então você tem que empunhar a Bíblia, que é a palavra de Deus. É com ela que você luta. É com ela que você derrota os seus inimigos. É com a palavra de Deus que você vai vencer. Você vai vencer seus medos, seus temores. Você vai vencer o mundo. Você vai vencer o principal inimigo seu. Um dos principais, não é o principal, que é a sua carne, que te conduz ao pecado, que o pecado te conduz à morte. Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas se você empunhar a palavra, que é a espada que o Espírito usa para derrotar toda a sua carne e derrotar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que tem derrotado a sua vida, sua, da sua família, se você empunhar a palavra de Deus, isso significa que você vai ter que ler. Tem que ler a palavra de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Que é isso que o texto está dizendo. Empunhe, né? Aí vamos ler aqui na versão NAA. Uma outra versão. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use o capacete da salvação, Cristo Jesus, nosso Salvador, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o escritor de Hebreus vai falar sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Ó. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Nosso espírito, com letra minúscula. Juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus é isso. Tá? A palavra de Deus é eficaz em fazer isso, em transformar tudo, em discernir, em fazer uma separação. Separar juntas e medula, espírito, alma e espírito. Então significa que nós temos corpo, alma e espírito. Separa, há uma separação, corpo, alma e espírito. Então, nessa separação fica bem definido o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. O espírito, esse é vivificado pelo Espírito Santo. Através do quê? Agora a gente vai ter que entender que a palavra que é usada, aqui ó, empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como assim a palavra de Deus? É um texto bem batido que eu tenho falado com vocês e que eu vou trazer de novo aqui para vocês, que é o Evangelho de João,
6:63. É muito falado por mim aqui. Ó, João 6:63. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, tá vendo? O Espírito Santo, ele toma como, também agora, né? Ele toma como uma arma contra o mundo, contra a nossa carne, para nos santificar, para trabalhar em nosso coração, para fazer o nascimento do novo homem e para militar nesse mundo, que é isso o sentido lá de Paulo, né? Tomar a espada, né? Empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Empunhar, temos que tomar posse da palavra. A palavra de Deus é a espada que ele trata, aqui ele estava falando no sentido de militar, né, empunhar a espada para uma guerra e para uma batalha. Então, o Espírito vai usar a palavra de Deus como instrumento para discernir todas as coisas, que nem diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, a palavra de Deus, as palavras de Deus. O que é as palavras de Deus? As palavras de Deus é isso aqui, ó. O Espírito da vida. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito. As palavras que eu lhes disse. Quem disse essas palavras? Quem está dizendo aqui em João 6 é Jesus. Então, é as palavras de Jesus. Só que para você tomar posse da espada, para você ter a espada sempre na sua mão, para você ter ela ali disponível na sua mente, no seu coração para guerrear, você precisa ler. Você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia todos os dias, se você não se alimenta dela todos os dias, então significa que você não tem a espada na mão. Não é só carregar a Bíblia. Você não tem que só ficar carregando a Bíblia, carregando a Bíblia. Não é só carregar. A Bíblia sendo carregada por você é apenas a Bíblia sendo carregada. Agora, se você lê a Bíblia todos os dias, aí vai haver a diferença. Aí o Espírito vai usar a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo, você aprendendo de Jesus Cristo pela palavra, aí você vai ter uma espada poderosa. Não é aqui a figura, ele está usando a figura da espada, Paulo está usando apenas a figura da palavra, espada, como ele usa o capacete. O que quer dizer? A palavra de Deus tem que estar empunhada na nossa vida, no meu coração. Tem que estar entranhado. Eu tenho que desejar a palavra de Deus, eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que estar com ela aprendida na minha mente, no meu coração, para quando o mundo vier, quando a minha carne vir me atacar, eu responder com a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus fez em Mateus 4, na tentação? O inimigo veio com a mentira, o inimigo veio com a palavra, com a espada do engano, numa batalha. Isso significa batalha mesmo. Cristo entrou numa batalha contra Satanás, que foi a sua tentação, que é o que Adão e Eva também esteve numa batalha e não entendeu e perdeu, porque não usou a palavra de Deus. Usaram a palavra deles mesmos. E a palavra deles estava contaminada com a mentira. E não era a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Era o que eles imaginou. Era o que eles acreditou na palavra da serpente. E assim arrastaram a raça humana, transformando todos em filhos do diabo. Jesus vem com a palavra de Deus e vence Satanás com a palavra de Deus. E agora Jesus Cristo também nos dá a palavra de Deus. E Paulo vem agora e diz para nós, Efésios 6:17, né, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada que o Espírito Santo vai usar para combater o mundo é a palavra de Deus dentro de você. Só que para a palavra de Deus estar dentro de você, você tem que se alimentar dela. E Jesus disse que as palavras que ele tem dito, ela é as palavras que eu vos digo,
que eu vos disse, ó, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Espírito e vida, vida, da nova vida. Fazer o espírito nascer de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus separa alma e espírito, faz com que a gente vai fazer com que a gente discirna o que é o espírito que está no homem, que todos têm, inclusive os animais têm espírito que volta para Deus, alma, e lá no Hebreus 4:11, né? 12, porque a palavra de Deus é vivificar, mas portanto, né, que separa alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela é apta, ela faz a gente ter o discernimento, o que é a minha alma, que todos os animais têm, e a gente também, só que a gente tem um espírito, só que esse espírito está morto, por causa do pecado, certo? Mas se nós queremos guerrear, se nós queremos vencer para que o nosso espírito esteja sempre vivo e cada vez mais crescendo e deixar de ser crianças mimadas dentro da igreja, crianças choronas que não conseguem entender, que não conseguem nem vencer o mal na sua própria vida, se queremos que o mal seja derrotado dentro da nossa carne, dentro de nós mesmos, temos que empunhar a palavra de Deus, né, que é o meio pelo qual o Espírito usa para derrotar nessa luta cotidiana, primeiro dentro de nós, primeiro fazendo você ser vivo no Espírito, o seu Espírito ter nova vida, é nascer de novo. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, porque o Espírito Santo, com letra maiúscula, dá luz, vida. E Jesus vem e diz, e as palavras que eu vos disse, elas são Espírito e são vida. Então, a leitura cotidiana da Bíblia, da palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é a espada na mão do Espírito que habita e está dentro de nós, para combater a nossa carne pecaminosa, que é a nossa filiação com as obras de Satanás, e assim todo que pratica as obras de Satanás, logo é filho de Satanás. Então, com a palavra de Deus empunhada, lendo, meditando todos os dias, e para isso você também vai ter que comprar uma Bíblia de estudo, vai ter que crescer, meu irmão. E se não sabe como usar uma Bíblia, uma boa Bíblia de estudo, se você não sabe, eu vou indicar para vocês aqui agora uma ótima Bíblia de estudo, que é a Bíblia de Scofield, tá? Que é uma ótima Bíblia para vocês aí, ó. Scofield. Deixar bem nítido. Dá um print nessa tela. Dá um print na tela aí, depois pesquisa. Bíblia Scofield. Tá? Bíblia de estudo. E se você não sabe ler essa Bíblia de estudo, né? Depois de você comprar a Bíblia de estudo, pode ser até outra Bíblia de estudo, não precisa ser essa. Tem outra Bíblia de estudo que é a Bíblia de estudo anotada expandida, que também é muito boa. Depois de comprar, caso você não sabe usar, me chame aí, né? Nos comentários. Nos comentários desse vídeo aqui. Que daí eu vou aí te chamar pessoalmente por algum meio e lhe ensino e mostro a você como você usar adequadamente, corretamente a Bíblia de estudo. Eu posso fazer isso para ajudar vocês, tá bom? Então, para que vocês entendam completamente, ó, a palavra de Deus, ela é na palavra de Deus que está o Espírito e vida, tá bom? É nela que consiste. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, lendo a leitura, recapitulando, tá? Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Tá vendo? Então, as palavras que Jesus diz, ela é espírito e ela é vida. É ela que é a leitura da palavra de Deus, que o Espírito vai usar para moldar, cortar, tirar, limpar tudo aquilo que não presta na nossa vida. Todo o nosso pecado que nos assedia, toda a incredulidade, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, no nosso corpo, nossa alma, no nosso espírito, vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus como uma espada que vai militar contra as trevas que habitam dentro de cada um de nós e vai nos limpar e nos santificar e nos fazer crescer, fazendo a gente ter entendimento das obras que Deus derrama sobre nós para a gente vivermos aqui nessa terra segundo a vontade de Deus e não segundo a minha e nem a sua vontade, não fazendo as minhas obras e nem as suas obras, e nem as obras da carne, mas fazendo as obras de Deus. E essas obras de Deus só vai ser discernida, só vai ter entendimento de como fazer as obras de Deus, se nós lermos a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus Cristo, que é se alimentar de Cristo pela leitura da palavra. Porque a palavra é a espada que o Espírito usa para discernir todas as coisas na nossa vida e discernir o mundo e nos dá entendimento e sabedoria. Quer entendimento? Quer sabedoria? Então leia a Bíblia. Se você somente ficar orando o dia inteiro e você não lê a Bíblia, oração é orar em ação. Eu não estou dizendo que não tem que orar. Tem que orar. Mas o tempo de leitura da Bíblia tem que ser muito maior do que o tempo da oração. Porque Deus se revela através da sua palavra e não através de oração constante. Oração é importante, tem que orar. Mas esse negócio de só ficar em relógio de oração e orando o tempo todo e não ler a palavra, você não é fortificado para enfrentar o mundo, porque é a palavra dentro de você que vai ser usado como espada para combater o mundo. Não é ficar em oração. Eu vi muitos crentes que viviam e vivem em oração constante, mas a leitura da palavra é quase inexistente. Quando vem as ciladas do mundo, quando vem os problemas do mundo, quando a carne vem combater o espírito não tem a espada dentro de você afiada para poder discernir e cortar a ação maligna. Então você tem que estar afiado na leitura da palavra de Deus, porque na hora que o mundo vier contra você, na hora que a sua carne vier te sufocar, a palavra de Deus que está dentro de você, que é o conhecimento de Jesus Cristo, lendo todos os evangelhos e todas as cartas, e também lendo o Velho Testamento, e lendo Apocalipse, e toda a Bíblia, lê a Bíblia toda e procurar entender, né? Ver Jesus Cristo aqui sendo mostrado desde Gênesis a Apocalipse, se alimentando de Cristo Jesus. Se você não faz isso, meu irmão, a derrota já é certa na sua vida. Quando o inimigo oferecer e colocar os manjares do mundo, você vai aceitar e você vai cair como um patinho e vai ser engolido pelo inimigo e a morte vai estar próximo de você. Então, essa palavra maravilhosa, né, aqui em Efésios, que é isso mesmo que significa, né? A palavra de Deus, aí ó, a palavra de Deus, tá? Ela é apta. Então, leia a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, e que você vai vencer, você vai derrotar todos esses inimigos que estão contra você. Não o inimigo de carne e sangue, porque a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra as hostes celestiais malignas, que é Satanás e seus demônios, que fica tentando nos influenciar através do mundo, através da mídia, através da música, através da cultura, através da televisão, através do rádio, no trabalho, com os falsos amigos, com falsos irmãos dentro da igreja, com falsos líderes, falsos pastores, que existe. Como existe falso de tudo, existe falsos pastores, falso evangelho,
falso Cristo. Tudo isso é discernido se você lê a palavra de Deus e tem ela como espada que o Espírito vai usar dentro de você para combater as heresias, para combater. Agora, se você não lê a palavra de Deus, eu sinto muito, né? Se essa preguiça te consome o tempo todo, eu sinto muito. Você vai morrer de inanição, você vai ser um anão dentro da igreja. Você nunca vai crescer e nunca vai frutificar, porque o Espírito que nasceu de novo não tem ferramenta para combater as obras mortas da carne, que vai militar contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Então, seu espírito tem que estar preparado com a palavra de Deus. Né? Palavra de Deus e oração também. As duas coisas. Oração, são duas palavras. Orar em ação. Em ação é o quê? A leitura da palavra de Deus. Está preparado, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe por você ter ficado aí. Volta na linha do tempo, assista os outros vídeos anteriores a esse, que também fala sobre o Espírito, que eu estou numa leitura aí, numa sequência de Romanos 8, eu parei no Romanos 8, 26. Eu ia até fazer esse vídeo, mas quando eu estava fazendo né, a exegese e a preparação da leitura de Romanos 8, eu me deparei com esse versículo aqui, que é um pouquinho antes, é um versículo antes do versículo que a anotação da Bíblia Scofield manda ler. Aí eu li ele antes e identifiquei imediatamente aí, né, que Paulo está falando sobre isso, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada que o Espírito usa nessa guerra, neste mundo, é a palavra de Deus. Então, se você não se alimenta da palavra de Deus, o Espírito não tem a espada para poder lutar por você. Tá vendo como é importante a leitura? Então, muito obrigado. Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Abençoe sua família, ótima quinta-feira. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, Ele há de querer. Muito obrigado pela sua permanência aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dá o joinha. Que é importante você dar o joinha, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante, relevante para você, e ele vai recomendar para as outras pessoas. Então não esqueça de dar o seu joinha, clica aí no linkzinho, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e marque o sininho todos para quando eu postar um vídeo, você receber aí a notificação que eu postei um novo vídeo. Se não é meu amigo no Facebook, me siga aí no Facebook. Para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.